Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Sua casa na rocha. Nós precisamos estar edificados na rocha. E a rocha é Jesus. Então venha com empolgação mesmo. Venha com alegria. Venha com expectativa em aprender. Porque o Senhor está te edificando, querido, para coisas grandes. Nós vamos chegar a níveis mais altos, mas para isso a nossa base tem que estar bem estruturada. Amém? Porque vão vir os ventos, vão vir as chuvas, vão vir as tempestades. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas se nós estivermos firmados na rocha, querido, nós vamos permanecer. E a vontade do Pai é que a gente permaneça. Inabaláveis. E não só inabaláveis depois da tempestade, mas firmes, constantes, motivados, animados, empolgados e dando frutos. Amém? Você entende que você é uma árvore frutífera. Você não é uma árvore estéril. O Senhor espera que você dê frutos, porque você foi enxertado nele. Lembra? O homem caiu, pecou, foi separado de Deus, mas em Cristo Jesus, a videira verdadeira, nós somos enxertados nele. Então, como ele é, nós somos. Tudo que nós precisamos está nele. Amém? Por que falar sobre adoração nos dias de hoje? Porque nós somos os verdadeiros adoradores. Você pode dizer, eu sou um adorador? Mas às vezes nós precisamos lembrar dessas coisas. Reaprender. Ou até mesmo aprender sobre a adoração. Algo tão simples. Algo que deveria ser tão fácil de ser compreendido, de ser praticado. Mas que muitas vezes nós vemos cristãos que não estão vivendo na prática da adoração. Você consegue compreender? Aí frieza chega, desânimo chega. Estamos sendo abalados pelos ventos, pelas tempestades, quando não deveria ser assim, querido. Pelo contrário, a gente olha uma imagem daquela, a gente vê um coração incendiado. E eu quero que meu coração seja assim todos os dias pelo Senhor. É assim que o Senhor nos vê, querido. Como luzeiros no mundo. E eu falei sobre isso lá no quarentenário. A lâmpada, não as lâmpadas Nutellas de hoje em dia, as antigas, quando eram ligadas, né, no bocal, elas não ficavam quentes. Se você quisesse tirar, se ela queimasse, você tinha que esperar esfriar, né? Fogo. Nós nascemos do fogo. A igreja nasceu do fogo, querido. Porque quando a gente está quente, nada vai poder pousar, nada vai poder nos parar, nada vai poder nos deter, muito pelo contrário. Esses degraus que a gente precisa subir, nós vamos subir com mais facilidade. O crescimento, querido, é necessário. Nós precisamos sair do nível e subir para outro nível. E quando passarmos por esse nível, subir para outro nível. É de glória em glória. A vereda do justo brilha mais, vai brilhando mais e mais. E aí você precisa hoje, a partir desse ensinamento, se examinar. Você está brilhando, você está resplandecendo, você está aceso, você está fervoroso. Você vive uma vida de adoração ao Senhor. Porque Ele nos vê como verdadeiros adoradores. Amém? A adoração é um assunto relevante, porque ela faz parte dos filhos. O pastor acabou de falar sobre DNA. Nascidos de novo, nós temos um novo pai. E nós temos o DNA do nosso pai. O caráter do nosso pai. A essência do nosso pai. Eu estava perguntando para o Senhor, a gente está lendo livros. Perdão, ainda estou me recuperando. E eu falei, Senhor, qual é o tema, né, para essas quintas-feiras? A gente lê um livro baseado no que a gente vai ensinar para vocês, e a gente vai para outros livros. E eu fui para a apostila do Rema para lembrar de algumas coisas. E como está sendo bom lembrar de algumas coisas, queridos. Porque a gente se fortalece. A gente é edificado e reedificado. E a gente cresce. E esse é o propósito do Senhor para mim e para você, que você cresça. Que você saia do lugar mesmo. Que você seja mais ousado no Espírito. Amém? Eu quero que você lembre, querido, que ficar sentado na cadeira, sem fazer nada, não é a vontade do Pai para você.
Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Ele tem planos perfeitos. Maiores e mais altos que os seus. Amém? Aleluia. E eu falei, Senhor, qual vai ser o tema da ministração? E aí o Senhor me fez lembrar de uma canção antiga do David Keelan. E essa canção é a essência da adoração. Ele diz, estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. E a essência és tu, Jesus. E ele diz, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. E eu falei, nossa, Senhor, então vai ser a essência da adoração. O que estamos fazendo com a essência da adoração? O que estamos fazendo com o nosso papel de adoradores? Estamos funcionando como deveria ser? Estamos sendo quem o Senhor diz que nós somos? Ou ainda estamos muito aquém daquilo que nós já deveríamos estar vivendo? É que nem eu comentei outro dia, né? Hoje em dia não se ouve falar em santidade, não se ouve falar em temor, coisas que precisam hoje em dia ser ensinadas de novo para os cristãos. Adoração, querido, não deveria estar sendo ensinado. Porque faz parte da nossa essência, faz parte da nossa vida com Deus. Amém? Você compreende isso? A adoração é para os filhos, a adoração é para a igreja, a adoração é para aqueles que nasceram de novo por meio de Cristo Jesus. O mundo não é um adorador. Aquele ímpio não é um adorador. Os nascidos de novo são os adoradores. Amém? Você é um adorador porque você nasceu de novo. Você tem a natureza de Deus. Então a adoração não é algo que você faz, mas é quem você é. E porque você é um adorador, então você faz obras de adoração. Você expressa adoração a Deus. Amém? O nosso texto base para esse ensino é João. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Verso 20. Você não faz algo para ser um adorador. Você é um adorador. Por isso, tudo o que você faz evidencia quem você é nele. Você consegue compreender a importância disso? Às vezes a gente acha que a adoração é fazer isso, é fazer aquilo outro. Isso é adoração. Mas hoje você vai compreender, não, que adorador é quem você é. E porque você é um adorador, então você faz algumas coisas. Como a oração, como levantar as mãos e adorar ao Senhor. Como tantas outras coisas, amém? Porque faz parte de quem você é. A adoração é a própria vida daquele que nasceu de Deus. Não é só um momento de música, porque quando a música acaba, você continua sendo um adorador. Amém? No Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 20, nós vamos ler uma passagem muito conhecida. Glória a Deus. É a passagem que Deus encontra a mulher samaritana naquele poço. Amém? E ela diz para ele, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores. A mulher samaritana estava fazendo uma pergunta muito fácil para Jesus. Porque se havia um entendimento, e se falava naquela época, em que a adoração seria no monte ou em Jerusalém. Essa era a questão. Porque havia assim, um entendimento de que a adoração vazia. Era um lugar para onde ia. Será no monte, naquele poço, porque era o poço de Jacó, era o poço dos patriarcas? Ali era a adoração? Ô Jesus, a adoração é lá em Jerusalém, onde o povo se reúne uma vez por ano para sacrificar por causa dos seus pecados, para adorar ao Senhor.
Ela estava limitada a um lugar físico, a uma questão geográfica. Para ela, aquilo era adoração. Porque não havia um entendimento. Para o povo da antiga aliança, o povo de Israel, por ainda não receber a salvação, amém? Você entende? Lembra, o homem foi separado de Deus por conta do pecado. Por isso, o homem não podia mais ter um relacionamento com Deus. O homem não podia ter comunhão com Deus. Por isso, era impossível, naquela condição, o homem dar ao Senhor uma adoração perfeita. O único contato que o povo de Israel tinha com Deus, não era nenhum contato presente. Eles não podiam se achegar a Deus por causa do pecado. Mas Deus, se você ler nas Escrituras, Ele sempre queria estar no meio do seu povo. Deus não desistiu do seu povo. E aí criou-se o tabernáculo. E ainda assim, o povo não podia ter acesso ao santo lugar, nem ao santo dos santos. O homem se encontrava numa posição inferior. E o único contato que eles conseguiam ter de Deus, ou ver Deus, ou conhecer Deus, era por meio do que Deus fazia. Os sinais, as maravilhas. Deus se apresentava ao povo na antiga aliança dessa maneira. E quando o povo queria saber, ouvir o Senhor, era sempre por meio de alguém. Deus vinha, a Assunção vinha, o Espírito Santo vinha sobre os profetas, sobre os reis, sobre os sacerdotes. E essa era a única forma que que o homem tinha de se achegar até Deus, de conhecer Deus, por meio de outros homens, por conta do pecado. Amém? Até aí está fácil de entender, não é? O pecado afastou o homem de Deus, pervertendo a adoração a Deus. Levou o homem a viver uma vida inspirada e influenciada por muitas coisas. Uma vida sem a inspiração do Criador. Ser um adorador, viver uma vida de adoração, é ter uma vida inspirada por Deus, naquele que nos criou, naquele que nos gerou. Para o povo da antiga aliança, isso era impossível. Por isso, ela fez essa pergunta para Jesus, porque era um entendimento natural. Mas eu acho impressionante, maravilhoso, Jesus trazer uma revelação tão poderosa para uma mulher que nem tinha aliança com o povo com Deus, porque era uma mulher samaritana. Jesus estava ali revelando para ela que viria um tempo, que viria um acontecimento, que traria a restauração da verdadeira adoração. Da adoração que o Senhor estava esperando e desejava e criou para ser como era para ser, desde o princípio da criação. Porque Adão vivia uma vida com Deus no jardim. Lembra? Deus vinha na viração do dia e caminhava com Adão no jardim. E falava com Adão. Relacionamento, comunhão. Quando o homem pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. E Jesus estava falando, a comunhão, ele estava revelando para ela que vai vir uma hora, vai vir um acontecimento, vai acontecer algo. Em que não vai ser no monte, que não vai ser em Jerusalém, mas vai ser em espírito e em verdade. A comunhão vai ser restaurada. Jesus não veio para isso? Ele restaurou a comunhão de Deus com os homens. Ele rasgou o véu. O que era impossível, ele tornou possível. Quando às vezes eu ouvia muito essa passagem, eu falava, Senhor, se o Senhor está procurando verdadeiros, não é porque existem os falsos. Não se trata de falsos adoradores. Se trata de uma adoração que na antiga aliança não era perfeita, era imperfeita. Deus estava apontando ali por meio de Jesus e que vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar. Porque naquela condição era impossível. Era uma adoração incompleta. Era uma adoração imperfeita. Mas Jesus vinha para trazer um estilo de adoração perfeito. Por isso ele se refere dizendo verdadeiros adoradores. Porque só é possível ser um verdadeiro adorador sendo lavado e remido pelo sangue de Jesus, nascendo de novo, tendo ele, o próprio Deus, habitando dentro. Se antes o homem separado de Deus não podia receber inspiração, a vida de Deus inspirando o homem, inspirada pelo Criador, como um novo nascimento. Agora,
Deus habitando dentro, o homem pode ter uma vida inspirada por Deus. Olha que tremendo, querido. O que Deus fez, não só te livrou, te salvando de uma condenação, mas te colocou numa posição onde Ele sempre quis que você estivesse. Vivendo dEle, dependendo dEle, andando com Ele, sendo guiado por Ele, sendo inspirado por Ele. Essa é a minha e a sua condição hoje. Ele é a nossa inspiração. A vida de Deus em nós nos inspira a viver nessa terra de uma maneira que adore ao Senhor. Uma maneira que exalte ao Senhor. Nós não podemos ficar aquém disso. O povo na velha aliança não tinha esse conhecimento, não tinha esse entendimento. E a aliança naquela época foi válida para aquele tempo. Deus não desvalorizou o que aconteceu no Antigo Testamento. Eles tiveram uma adoração no nível de entendimento que eles tinham. Mas tudo se fez novo, querido. Uma nova aliança foi estabelecida. Então a velha não vale mais. Nós não podemos andar e caminhar como se nada tivesse acontecido. Como se essa restauração não tivesse acontecido, como se nós não tivéssemos nascido de novo, como se Ele não estivesse habitando em nós. Ser um adorador é considerar a presença, a vida dEle. E aí nós nos pegamos, Senhor, mas o que é a adoração? Será que é um lugar físico? Será que eu só adoro, como a mulher pensou, no monte ou em Jerusalém? Será que eu só adoro quando eu estou aqui, na terça, na quinta, no domingo? Será que eu só estou adorando quando eu fecho a porta do meu quarto e estou lá dentro adorando ao Senhor? Será que eu só estou adorando ao Senhor quando eu levanto as mãos e canto uma canção e me comovo? Será que eu só estou adorando ao Senhor quando eu choro na presença dEle? Quando eu estou orando e dobrando o joelho? Querido, você adora o Senhor 24 horas por dia, porque a adoração, o adorador é o que você é. Você não pode limitar a adoração como um momento, nem como um lugar. Nós somos adoradores em tudo que nós fazemos. É expressar essa vida, porque agora tem uma vida nova dentro de nós. Por meio do nosso espírito recriado, nós somos um ser, um homem, uma mulher espiritual. E por conta disso, essa vida espiritual precisa ser expressada de dentro para fora. Isso é adoração. Adoração é viver a vida de Deus aqui na terra. Porque Deus te separou, querido, para você ser separado. Deus te acendeu para você andar aceso. Deus te iluminou para você andar na luz. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse, vem a hora e já chegou. Por que Ele disse, vem a hora e já chegou? Porque Ele veio. Porque Ele chegou. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que Ele ia abrir o caminho da adoração. Deus criou e planejou e executou um plano extraordinário, querido. Insondável. Para tirar o homem do distanciamento. Para tirar não só o homem que estava longe, mas todos os obstáculos. O inimigo estava ali no meio do caminho, afastando eu e você. Impedindo que a gente adorasse um Deus vivo. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas nós nascemos de novo. Deus nos aproximou, Jesus abriu o caminho. E hoje eu e você somos verdadeiros adoradores. Aleluia, glória a Deus. O que é adoração? O significado da palavra é prostrar-se, reverenciar culto, curvar-se, reconhecer e se submeter a Deus. Como contexto de igreja. Mas nós sabemos que vai além dessas ações. A adoração não pode se limitar a uma ação, a um espaço físico, embora nós tenhamos ações de adoração. Mas eu quero que você compreenda hoje, querido, que a adoração é mais do que uma ação. Porque se a gente se pensar que a gente só adora quando faz algo para o Senhor, e quando a gente não faz? E quando a gente não acha tempo? E quando a gente não cultua?
E quando a gente não louva em casa, e quando a gente não fecha a porta do quarto e ora, não é uma ação, é quem você é. Você é um adorador. Você tem a essência da adoração em você. Eu creio que o Senhor olha para mim e para você lá do alto do trono, e Ele olha e Ele procura e Ele vê os seus adoradores. E como Ele identifica? No nosso proceder. No nosso modo de usar a vida de Deus, de desfrutar, de evidenciar a presença dEle. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos totalmente mudados. A mente ainda está sendo renovada, a alma. E quando nós decidimos renovar, nós estamos adorando ao Senhor. Nós não adoramos quando nós decidimos fechar os nossos ouvidos e não atentamos para o que Ele está nos direcionando para fazer, nos direcionando para seguir. A adoração, querido, é se voltar para Ele, porque o seu lugar é nele. Não é mais nas coisas comuns dessa terra. Não é mais se embaraçando com as coisas dessa vida. Não é mais andando ansioso pelas coisas que estão acontecendo aqui. Porque o inimigo, ele é especialista, querido, em criar obstáculos, em criar distrações para te roubar o foco. E aí é tão fácil a gente desanimar, a gente cansar, a gente pensar em desistir. A gente começar a agir como o velho homem, olho por olho, dente por dente. Ah, nada acontece. Ah, não tem nada de mais isso. Não tem nada de mais aquilo. Eu posso estar na roda dos escarnecedores. Eu posso me assentar e eu posso andar no caminho dos pecadores. Não, a palavra diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você, como adorador, é bem-aventurado em seguir e praticar e ser guiado pelo Senhor. Bem-aventurado é ser mais do que feliz, querido. O povo de Deus tem que ser mais do que feliz. Isso é expressar adoração. Ser um adorador quando está tudo difícil, ser um adorador quando está tudo fácil. Ser um adorador quando é amado, quando não é amado. Ser adorador quando você precisa perdoar. Porque perdoar também faz parte da sua adoração ao Senhor. Andar no fruto é adoração. Veja como tem muito mais a ver em ser do que em fazer. Porque quando você é, fica mais fácil fazer. Quando você entende quem você é, querido, e você é como Ele, você consegue amar, perdoar, cumprir a vontade dEle, obedecer. Tudo isso é adoração. Aleluia. Glória a Deus. Adoração é estilo de vida idealizado por Deus para o homem. É toda uma existência humana naquele que é a origem dessa existência. Jesus estava dizendo que não mais a adoração seria limitada, mas agora a verdadeira adoração, aquela que o Pai idealizou, se estabeleceria. A palavra do Senhor diz que em espírito e em verdade. Ele não diz, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas o que é adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito, nascido de novo, uma nova criatura. Porque Deus é espírito. No versículo 24 diz, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Era impossível, quando você estava no mundo, adorar ao Senhor em espírito, porque você não tinha nascido de novo, o seu espírito estava obscurecido. Você estava morto espiritualmente, você estava separado de Deus. Mas uma vez salvo, nascido de novo, você tem um espírito recriado. E aí, em espírito, você adora o seu Pai, que é espírito. Amém? E em verdade. Essa passagem, a palavra em verdade, no grego quer dizer
aletes, não oculto, manifesto, real e verdadeiro. Ou seja, em verdade, manifestando a vida de Deus, que agora é real dentro de nós, por meio do Espírito Santo. Deus não só diz que nós somos adoradores, não só nos salvou, mas nos deu do seu Espírito, nos deu do seu ajudador, uma ajuda para vivermos essa vida de adoração. As trevas estão cobrindo a terra, querido. Você percebe? Os dias são maus, mas o Espírito está dentro. Você não vai ser engolido pelas trevas. Você não vai ser influenciado pelas trevas. Você não vai anda. Você não vai pensar como o mundo pensa. Você vai andar na contramão do mundo. Porque você é um adorador. Amém? Você decide adorar ao Pai em espírito e em verdade. É o poder espiritual invisível realizando coisas visíveis. É a alma, o corpo, realizando ações, pensamentos inspirados pelo Espírito de Deus. Um poder invisível. Às vezes a gente fala, Senhor, você habita em mim. Você habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. Um poder invisível, nós não o vemos. Mas nós cremos. Você decidiu crer, querido, que Ele está com você. Sentindo ou não sentindo. Porque nós precisamos sair da esfera dos sentimentos. Nós precisamos sair desse lugar, queridos. De que a gente precisa ver, de que a gente precisa sentir. Para crer que Ele está conosco. Consciência da presença 24 horas por dia, queridos. Se nós fortalecemos essa consciência, vai ser muito mais difícil a gente fazer o que não deve fazer. Pensar o que não deve pensar. Estar mais forte, mais confiante, mais ousado, mais certo do que o que Ele falou vai acontecer. Mais confiantes na sua palavra. Porque a palavra é a verdade, Deus não mente, Deus não retrocede. Olha a importância, querido, de entender que nós somos adoradores. Que nós carregamos a própria vida de Deus em nós. Por isso nós cantamos, né? Eu sou, eu tenho, eu posso. Eu nasci para reinar em vida. Aleluia, querido. Não deixe com que o inimigo coloque na sua mente que você não pode, que você não é, que você não tem, que você não vai chegar em lugar nenhum, que as coisas não mudam. Fé agrada a Deus. Então, fé também é a sua maneira de adorar ao Senhor. Se fé agrada, fé é adoração. Amém? Você não foi gerado, você não foi criado para andar em ansiedade. Lembra? Você foi gerado por um Criador perfeito. Nele não tem incredulidade. Nele não tem medo. Nele não tem dúvida. Nele não tem desânimo. Se não é dele, não faz parte dele, querido, então faz parte do diabo contra a sua vida. Rejeite. Se volte para Jesus. Ele é autor e consumador da sua fé. Como que eu vou entender sobre adoração? Olha para Jesus. O povo da antiga aliança não tinha esse conhecimento, porque eles não tinham a referência de Deus aqui na terra. Mas aí veio Jesus, a exata expressão do Pai, a referência de como adorar ao Pai. Então olha para Jesus. Jesus foi obediente, aprendeu na obediência. Tudo que ele ouvia do seu pai, ele falava, ele fazia. O verdadeiro, mais perfeito adorador, Jesus. Nós temos a tendência de querer nos espelhar em outras pessoas. Admirar pessoas, querido, é lícito, é bom. Mas não pode ser um extremo a ponto de eu querer ser igual, falar igual, vestir igual, seguir. Como o pastor falou sobre os ministros da casa, ele conhece. Mas quantas vezes a gente olha alguém, a gente venera alguém, querido, o homem é imperfeito. E aí o problema disso é que quando o homem falhar,
aonde estava a sua fé desmorona. E por isso tem pessoas saindo da igreja por conta dessas coisas. Não, o nosso foco é Jesus. O nosso exemplo é Jesus. Amém? Se nós queremos seguir a Deus, nós temos que seguir a Cristo. Amém? Não há outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Deus não procura adoração. Nós vimos aqui que Ele procura adoradores. Por que Deus não diz aqui que Ele estava procurando adoração? Porque lá no céu Deus tem adoração 24 horas. E eu pensando nisso, eu falei, Senhor, que tremendo isso, né? Porque Deus é cercado de adoração. Abrem Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. 9. Quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aqui diz, dia e noite sem cessar, Santo, Santo, Santo. Mas ainda assim, a palavra do Senhor diz que Ele procura adoradores, não adoração. Isaías capítulo 6. Verso 1, vamos ler do 1 ao 3. No ano da morte do rei Uzias, aqui está dizendo Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus procura adoradores. Por quê? Porque importa. No verso 24 do capítulo 4 de João, ele diz, porque importa. Em outras versões diz, é necessário adorar. Deus é um Deus completo, Ele não tem falta de nada. Ele não necessita de coisa alguma. Mas por que procurar adoradores? Porque Ele quer o adorador. Querido, você compreende isso? Deus tem tudo, um ser completo, divino, onisciente, onipotente, onipresente, te salvou, te libertou, te deu uma nova vida e quer. Ele decidiu querer você. Se Deus não te quisesse, querido, Ele não tinha providenciado Jesus. Ele não teria criado um plano da redenção. Mas Ele quer comunhão. Ele quer a sua adoração. Ele quer de você. No céu Ele tem, mas Ele quer de você. Olha como nós somos preciosos. E aí, às vezes, a gente fica procurando agradar um, agradar fulano, agradar ciclano. Mas fulano me fez mal, ciclano não aceita, e eu sou rejeitado. Querido, Deus te quer. Deus quer você. Aquele que te ama acima de tudo e de todos, Ele quer você. Ele investiu Jesus em você. Ele deu Jesus por você. Então, ande como um adorador. Viva como um adorador. Expresse a vida de Deus.
Aleluia. Por quê? Porque nós fomos criados para isso. Efésios capítulo 1, versículo do 4 ao 6, diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Ou seja, nós fomos criados para adoração. Ele diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para vivermos para o louvor da sua glória. Para sermos adoradores, antes de você nascer, antes do mundo ser criado, querido, Deus já te criou para ser um adorador. Aleluia, então não tem como fugir do que você é. A adoração faz parte de você, e é o que você vive por meio dele. Agora, a sua conduta é outra, o modo de pensar é outro, o modo de agir é outro. Decidir deve ser pautado em agradar a Deus. Um adorador vive para ele. Tudo é para ele. Tudo é por ele. Um adorador abre mão da sua vontade para viver a vontade dele. Um adorador decide baseado no que ele guia, direciona. Um adorador não negocia os princípios dele, mas anda segundo os princípios ainda que doa. Renúncia. Renúncia. Nós precisamos renunciar mais. Mas nós estamos tão voltados, porque o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. E às vezes não acontece, querido, porque nós não estamos vivendo uma vida de adoração. Nós não estamos perguntando ao Senhor qual é a sua vontade. Porque a dele é boa, agradável e perfeita. Mas a gente muitas vezes não quer abrir mão da nossa vontade. Não quer abrir mão dos nossos sonhos. A gente quer porque quer e Deus tem que fazer, e Deus tem que fazer, e Deus tem que fazer. Querido, não. Se volte para Ele, pergunte, Senhor, o que você quer que eu faça? Para que direção o Senhor quer que eu vá? Isso é adoração. Aleluia. Glória a Deus. Israel não conhecia Deus de maneira inteira. Eles conheciam por meio da forma que Deus se expressava. Por isso, muitas vezes, eles violavam a aliança que tinham com Deus. Viu como isso é sério? Conhecer a Deus, querido, buscar, meditar nas Escrituras, vai te livrar de violar a sua aliança com o Senhor. Domingo nós tivemos aqui uma palavra poderosa falando sobre aliança, não foi? E ficou bem claro que nós precisamos cortar coisas. Então, se você precisa cortar alguma coisa, querido, seja rápido em obedecer. Isso é adoração. Amém? O povo violou muitas alianças. Quando nós entendemos e lemos sobre a aliança de sangue, o pessoal que está fazendo remo, o pessoal que já fez, vai entender que desde a criação, da queda do homem, Deus fazia uma aliança, o homem quebrava a aliança. Deus fazia uma aliança, o homem quebrava a aliança. Olha que Deus generoso e misericordioso. Por falta de conhecimento de quem é Deus, por falta de relacionamento com Deus, de falta de comunhão com Deus, querido. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32. E as horas estão voando. Aleluia. Nós vamos ver um exemplo de quebra da aliança. Êxodo 32, a partir do verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das vossas orelhas, das vossas mulheres, dos vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido.
Então disseram: são esses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Oh, aleluia. Aleluia. E Deus disse: depressa se desviou do caminho. Eles não conheciam o Senhor. Nós conhecemos. Eles não tinham a revelação. Nós temos. Eles tinham uma adoração imperfeita. Nós temos a adoração perfeita. Nós não podemos, queridos, incorrer no erro do povo de Israel. Nós conhecemos, nós temos o Espírito, nós não podemos desviar do caminho. Nós não podemos negociar a nossa adoração criando para nós bezerros de ouro. Só há um Deus que deve ser adorado, o nosso Deus. Nós não podemos colocar a adoração em outro lugar, em outra direção. Porque adoração e idolatria, querido, não é só a imagens. São a pessoas. Muitas vezes mães idolatram filhos. Não é assim? A gente vê isso. Nós nos idolatramos a nós mesmos quando nós queremos a nossa vontade. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, virão dias difíceis, onde os homens vão ser filautos. Filautos quer dizer amantes de si mesmos. Não, nós somos amantes do Senhor. Nós temos que render, devotar e gastar a nossa vida para Ele, por Ele. Amém? Ainda que a nossa carne não queira, a nossa carne não se converteu, não vai se converter. Ela só vai se converter e ser transformada na vinda de Jesus. Quando nós somos com Ele. Teremos um corpo glorificado. Mas enquanto isso, querido, subjugue a sua carne, coloque ela no lugar dela, se encha do Espírito. Isso é adoração. Aleluia. Existe um filósofo russo que disse uma frase muito famosa. O nome dele é Fyodor Dostoiévski. Ele declarou: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Vocês já ouviram isso, não foi? Dá para se entender que o homem, quando não tem o Senhor, tem um buraco enorme dentro dele, que só Deus pode preencher. Nós já fomos preenchidos. Amém? Nós não precisamos andar, queridos, como se nós não tivéssemos o Senhor conosco. Ah, eu estou sozinho. Ah, eu estou sentindo uma tristeza. Ah, Deus não está comigo. Não, querido. Nós precisamos sair desse nível dos sentimentos, das emoções, com a certeza de que Ele está conosco. Porque esse vazio é a realidade de quem ainda não nasceu de novo. Não da nossa realidade. Nós nascemos de novo. Nós temos o Senhor habitando dentro de nós. Amém? Nessa mesma passagem de João, antes dele falar a respeito da verdadeira adoração, Jesus falou sobre uma água. Lembra? Mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo, você me daria de beber. Mas essa água que você bebe, você vai voltar a ter sede. A água que eu tenho é água viva. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ou seja, esse vazio, essa sede, essa carência que o homem tem antes de Jesus, foi saciada por meio de Jesus. Você bebeu dessa água, querido. Você foi saciado. Você está cheio. E ele ainda diz que essa água
essa água viva se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, querido, uma fonte jorra para a vida eterna, um adorador jorra a vida de Deus. Você está aqui para isso, jorrando a vida de Deus nessa terra. Até que Ele venha, até a eternidade chegar. Aleluia. Se voltando para Jesus, se espelhando nele, Ele foi a exata expressão de Deus na terra. Nós devemos nos parecer com Jesus. Em tudo o que fazemos, na forma que existimos, isso é adoração. A nossa veneração é por Ele. Ser uma continuidade dEle nessa terra, isso é adoração. Amar a Deus acima de tudo, de maneira apaixonada, fervorosa e extrema, isso é adoração. Se tudo está bem, ou se não está bem, se tem sol ou se tem chuva, eu não expresso outra coisa que não seja a natureza de Deus. Isso é adoração. Abandonar as velhas práticas do velho homem. Isso é adoração. Abrir mão da nossa vontade para viver a dele. Isso é adoração. Andar no fruto do Espírito. Você é um Espírito. Isso é adoração. Aleluia. O homem assumindo seu papel de homem, marido amando a esposa como Cristo ama a igreja. Isso é adoração. Mulher honrando, se submetendo ao marido, edificando o seu lar. Isso é adoração. Filhos honrando pai e mãe. Isso é adoração. Jovens se mantendo puro, cuidando das coisas do Senhor enquanto solteiros. Isso é adoração. Perdoar é adoração. Obedecer ao Senhor é adoração. Ou seja, adoração é tudo que você vive nele, por ele e para ele. Não é uma coisa separada de você. É quem você é. Esse é o adorador que ele procura. Que está vivendo como ele, se expressando como ele, exalando o bom perfume de Cristo. Porque você nasceu de novo, então você pode. Porque você tem o Espírito Santo habitando em você, então você pode. Então a adoração é um estilo de vida que expressa a Deus em tudo o que é, em toda a sua existência, em tudo o que faz, na vida que manifesta. Se nós andarmos nessa terra e as pessoas olharem e dizerem, aquele ali é um verdadeiro adorador, aquela ali é uma verdadeira adoradora, querido, nós teremos cumprido o nosso papel. Antes de Jesus vir nos resgatar. Então eu quero que você compreenda, querido, que a adoração faz parte de você. Você cumpre ações, você realiza ações, mas é porque você é um adorador. Então você flui o que você é. Amém? Glória a Deus. Na próxima quinta-feira tem muito mais. Nós vamos falar sobre o alvo dessa adoração. Porque quem adora, adora a Ele. A algo, a alguém. Amém? Nós vamos ver a diferença do nosso Deus e dos outros deuses. Nós adoramos um Deus vivo. E o perigo de não perceber a idolatria. Amém? Que vocês sejam abençoados na prática dessa palavra. Glória a Deus. O tempo